E atenção, motoristas, mais radares são instalados nas ruas de Goiânia. Esses novos radares da capital têm uma tecnologia mais avançada, que vai permitir até a identificação das placas de veículos roubados. Você vai ver também, com a alta do preço dos combustíveis, usuários temem aumento da passagem de ônibus. Estamos preocupados sim, né? Porque é prejudicial para nós, que aumentando o diesel, o ônibus vai ficar mais caro. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em operação de combate à pornografia infantil. Guarda Civil apreende 200 mil metros de linhas cortantes usadas em pipas. E vamos mostrar ainda a beleza da florada dos ipês nas ruas da capital. TVC Notícias começa agora. Olá, boa noite. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo vai recorrer da decisão da Justiça Federal do Distrito Federal, que suspendeu o aumento das alíquotas do PIS/COFINS sobre os combustíveis. Na região metropolitana de Goiânia, a preocupação das pessoas é com um possível reajuste no valor da passagem de ônibus. O aumento do imposto PIS/COFINS sobre os combustíveis ainda está rendendo discussão. Um juiz de primeira instância do Distrito Federal decidiu suspender o aumento. A decisão vale para todo o Brasil. Segundo o magistrado, a alíquota deveria ter sido aumentada por projeto de lei e não por decreto. Ele também alegou que o governo federal não respeitou o prazo de 90 dias para começar a aplicar o novo valor. A Advocacia Geral da União já afirmou que vai recorrer da sentença. E a preocupação com o aumento do imposto dos combustíveis já chegou ao usuário do transporte coletivo. Isso porque o valor do diesel representa cerca de 35% no custo das empresas. E o receio é de que elas repassem esse aumento para os passageiros. Estamos preocupados sim, né? Porque é prejudicial para nós, que aumentando o diesel, o ônibus vai ficar mais caro. Sempre reflete no bolso do trabalhador, evidentemente. Então, a preocupação é geral. Ouvi falar isso semana passada, né? Se possível aumento, com certeza, pode ter certeza da coisa. Vai sim refletir no bolso da gente, a preocupação é muito grande mesmo, de todos. A gente já paga um absurdo pela passagem, os ônibus não valem nada, só anda cheio, a gente só anda de pé, todo mundo apertado. Eu acredito que não deveria aumentar. A preocupação da gente é muito grande, de todo usuário, com certeza. O povo queria aumentar as passagens e eles pensam, vai até usar essa desculpa um pouquinho para poder aproveitar a situação, né? Então, com certeza, acho que toda a população, todos os usuários do transporte coletivo devem estar muito preocupados com isso. No início do ano, as empresas do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia queriam aumentar o valor do CityPass de R$ 3,70 para R$ 4,00. O preço não subiu por causa de um acordo com o governo estadual, que se comprometeu a arcar com os custos do passe estudantil. Esse economista explicou que a alta do combustível tem reflexos em todos os setores da economia e que a probabilidade do preço da passagem de ônibus subir é grande. Infelizmente, o empresário ele repassa o custo do produto dele. Se o custo do transporte, principalmente o custo do combustível, que representa quase 40% hoje, quase 40% de todo o custo do transporte, principalmente transporte urbano, possivelmente o empresário vai repassar uma parte desse custo para o consumidor. E isso é preocupante, porque afeta todas as classes sociais, desde aquele que tem uma renda relativamente baixa, até aquelas pessoas que hoje estão deixando o carro em casa e querem andar de ônibus para ver se economiza. O especialista também comentou a decisão do juiz do Distrito Federal e explicou que o aumento do PIS/COFINS, ao contrário de outros impostos, não precisa respeitar o prazo de 90 dias para entrar em vigor. Se for de sobracídio, era 90 dias. Né? Agora, sobre PIS/COFINS, não, ele entra automático. É um recolhimento praticamente que o governo tem a garantia que... E foi bem estudado. O governo estudou bem para dar esse aumento. Ele sabia onde é que ele poderia mexer e que ele teria uma receita imediata para o governo. Ainda sobre trânsito, agora a gente fala sobre os novos fotossensores que estão sendo instalados em Goiânia. 90 pontos da capital já devem começar a ser fiscalizados no início de agosto. E hoje foi autorizada a instalação de equipamentos em mais 80 locais. Na primeira ordem de serviço, assinada em junho, foram instalados equipamentos em 90 pontos da capital. Agora, outros 81 locais
também vão receber os fotossensores em no máximo 45 dias. Hoje, o secretário da SMT, Fernando Santana, assinou o documento que autoriza a instalação dos novos radares. A previsão é que eles comecem a funcionar na primeira quinzena de agosto. Nós temos certeza que até o dia 15, aí, na primeira quinzena de agosto, nós vamos ter pelo menos o primeiro corredor, que será o da 85. E vamos, logicamente, anunciar, né? Deveremos estar anunciando também com faixas informativas para que a sociedade tenha realmente consciência de que aquele equipamento já estará em operação. Além da Marginal Botafogo, que já recebeu os equipamentos, outros novos pontos também vão receber a instalação dos aparelhos, como, por exemplo, o Jardim Atlântico. Esses novos radares da capital têm uma tecnologia mais avançada, que vai permitir até a identificação das placas de veículos roubados. A SMT poderá trabalhar essas informações e aumentando a segurança dos condutores e das pessoas de Goiânia. Mais radares devem ser instalados. A terceira ordem de serviço ainda vai ser assinada pela SMT com a empresa responsável. Os fotossensores vão autuar infrações como avanço de sinal vermelho, excesso de velocidade e tráfego na faixa destinada para os ônibus. E eles vão funcionar 24 horas. Das 23 até as 4 horas e 59 minutos, ele não multa o avanço de sinal, ele não multa o avanço da faixa, ou parar em cima da faixa, mas multa a velocidade. Então é importante que as pessoas entendam que velocidade ele vai realmente estar autuando e multando 24 horas. Muitos motoristas não estão preocupados com a instalação, já que apenas os infratores vão sentir o peso no bolso. Vai melhorar, né? O pessoal vai obedecer mais o trânsito, né? Pelo um lado eu acho que é bom, né? Porque tem algumas pessoas que é um pouco irresponsável. Tem que andar certo. Se não é multa. E a Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão aqui em Goiás e outros 3 estados. A ação foi uma continuação da Operação Glasnost, deflagrada em novembro de 2013 para combater a pornografia infantil. Em Goiânia foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e 1 de condução coercitiva. De acordo com a PF, a investigação teve como base o monitoramento de um site russo, que é usado como uma espécie de ponto de encontro de pedófilos no mundo todo. E veja, daqui a pouco a Guarda Civil apreendeu 200 mil metros de linhas cortantes usadas em pipas aqui em Goiânia. E mais, Ministério Público do Trabalho autua o UFG para corrigir irregularidades na Faculdade de Veterinária. O TBC Notícias volta já. A Guarda Civil apreendeu em Goiânia 200 mil metros de linhas cortantes usadas em pipas. A operação continua até a primeira semana de agosto, mas a apreensão do material não tem prazo para terminar. Em quase um mês de trabalho intenso da Guarda Civil Metropolitana, mais de 200 mil metros de linhas cortantes foram apreendidos em Goiânia. Latas, pipas e carretéis também. Segundo o porta-voz da Guarda, a maioria dos materiais foi encontrado nas regiões norte e noroeste da cidade. O número surpreendeu. Esse número ele já foi 100% superior aos números do ano passado, porque somente com um fornecedor nós fizemos a apreensão de 100 mil metros na região ali do bairro Nova Esperança. Além da linha Concerol, que é aquela feita artesanalmente, em que o pó de vidro é colado na linha, existem também no mercado outros 2 tipos. A linha chilena e agora, a última novidade, a linha da Indonésia. Essas 2 últimas, elas são utilizadas fora do Brasil para cortar tecido e chegam aqui através do contrabando. De 2010 até hoje, 6 pessoas morreram em Goiânia porque foram atingidas por essas linhas cortantes. Por isso, esse tipo de brincadeira é considerado crime. A brincadeira com cerol ou linhas cortantes, ela é crime. Isso está implícito lá no artigo 132 do Código Penal. As pessoas serão penalizadas por isso, expor a vida de outra a risco, pode vir aí causar lesões corporais gravíssimas, chegar até o óbito. O trabalho de conscientização continua até o dia 4 de agosto, mas o trabalho de apreensão desse tipo de material
não para. Apesar do encerramento oficial da campanha no próximo dia 4, o trabalho ele continua. Enquanto tiver esse período de vento, esse período aí que propício à brincadeira, os agentes da Guarda Civil Metropolitana continuam trabalhando, fazendo esse trabalho de conscientização, de fiscalização, tomando as providências cabíveis que o caso requer. E agora os detalhes da previsão do tempo para amanhã em todo o estado. A previsão para esta quarta-feira é de céu claro a parcialmente nublado e períodos de nublado. No norte de Goiás, a mínima vai ser de 15 e a máxima de 33 graus em Trombas. Máxima de 29 graus em Indiara, na região sul. Em Castelândia, no sudoeste do estado, as temperaturas também ficam entre 12 e 29. No centro-oeste, a máxima não ultrapassa os 30 graus em São Patrício. Abadiânia, no leste goiano, registra mínima de 10 e máxima de 29 graus. Em Goiânia, céu claro a parcialmente nublado. As temperaturas variam de 13 a 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 85% e 25%. E o trânsito fez mais uma vítima fatal hoje em Goiânia. Ciclista de 52 anos morreu ao ser atropelado por um caminhão de lixo da Comurg. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente que aconteceu na Avenida Genésio de Lima Brito, no balneário Meia Ponte. Quando o caminhão faz uma manobra para virar à direita, a moto, que também seguia pelo lado direito, atingiu a roda direita do caminhão. A roda traseira do veículo passou por cima do motociclista, que morreu na hora. O motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou o consumo de álcool. Em nota, a Comurg lamentou o acidente e informou que vai dar todo o apoio aos envolvidos. Segundo pesquisa do IBGE, em Goiás, o setor hoteleiro cresceu quase 90%. Mas a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis afirma que, apesar do aumento de oferta, o setor passa por dificuldades. Um mapeamento realizado pelo IBGE apontou que em 2016 Goiás contava com 1.457 estabelecimentos que oferecem serviços de hospedagem, entre hotéis, pousadas e motéis. Ao todo, eram mais de 46 mil quartos ou suítes e quase 117 mil leitos. Na comparação com a pesquisa feita em 2011, a capital, Goiânia, teve aumento de 6,7% no número de estabelecimentos, de 13% no número de quartos e de 8% na quantidade de leitos. Goiás teve um destaque em relação ao Brasil, né? Ele foi o 8ª unidade da federação em número de estabelecimentos de hospedagem e, por consequência, ele foi também o 8º em número de unidades habitacionais e leitos. Tá? Um outro destaque para Goiás é que a média de leitos por unidade habitacional equivale a 80 leitos. É uma média superior à do Brasil, que é de 77 leitos por estabelecimento. Para a presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Goiás, apesar do aumento da oferta, o setor hoteleiro passa por dificuldades. Se tem um crescimento ligeiro de quantidade de hotéis, quantidade de apartamentos, quantidade de leitos, se eu não tenho uma demanda aumentada, mesmo que suave, como o crescimento dos estabelecimentos de hospedagem, eu considero que isso é uma super oferta. E se é uma super oferta, ela não é bem vista pelo mercado hoteleiro, muito menos pelo mercado do turismo, porque eu preciso ter mais eventos, mais hóspedes chegando nas cidades, nos municípios do nosso estado, para que a gente tenha resultados positivos nas nossas empresas. De acordo com a representante do setor, uma das cidades no estado que vai na contramão da realidade de Goiânia é Trindade, impulsionada pelo turismo religioso. A hotelaria de Trindade, ela alcançou números vultuosos. A gente chega a ter lá, mesmo que pequenos meios de hospedagem, mas em torno de 150 meios de hospedagens. Tem um hotel grande também que foi inaugurado no ano passado. E isso tudo em volta da religiosidade. A Universidade Federal de Goiás foi notificada pelo Ministério Público do Trabalho a corrigir 9 irregularidades na Escola de Veterinária e Zootecnia e ainda solicitou 12 medidas de proteção.
A vistoria foi motivada por denúncia anônima depois da morte do estudante Lucas Silva Mariano, de 21 anos, que caiu dentro de um misturador. E a seguir você confere a transferência da capital para a cidade de Goiás e vamos mostrar também o colorido das ruas de Goiânia com a florada dos ipês. A gente volta já. Você que quer ingressar em uma faculdade particular, fique atento a esta notícia. Começam hoje e vão até sexta as inscrições para o FIES. A lista dos pré-selecionados pelo programa vai ser divulgada na próxima segunda-feira. A inscrição deve ser feita pela internet no site do Ministério da Educação. Podem se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil os candidatos que conseguiram no Enem notas com média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0. A renda familiar mensal bruta por pessoa não pode ultrapassar 3 salários mínimos. 75 mil vagas vão ser disponibilizadas aos estudantes que desejam cursar o ensino superior em instituições privadas por meio do FIES. As inscrições terminam na sexta-feira e a lista dos pré-selecionados do programa vai ser divulgada no dia 31 de julho. Gildinei está no último semestre do curso de Direito, mas desde o primeiro ele conta com fundo de financiamento estudantil para pagar a faculdade. Sem o FIES, o futuro advogado não teria nem começado o curso. Eu só vim realmente para Goiânia através porque eu consegui fazer o FIES, porque se fosse me pagar a mensalidade da faculdade, mais as despesas pessoais, não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E hoje a cidade de Goiás completa 290 anos e como parte das comemorações houve a transferência da capital. A transferência simbólica da capital para Goiás marca as comemorações do aniversário da cidade, que completa 290 anos de existência. Desta vez, a solenidade aconteceu no espaço do Mercado Municipal, reinaugurado recentemente depois de uma ampla reforma. O evento marca também a entrega da Medalha do Mérito ou Anhanguera, a mais alta condecoração concedida pelo governo do estado. Este ano, além de prefeitos, secretários de governo e personalidades que se destacaram pelos relevantes serviços prestados ao estado, 4 ministros do governo federal, 6 governadores e embaixadores de vários países receberam a homenagem. Ao todo, 268 personalidades este ano foram homenageadas com a Medalha do Mérito ou Anhanguera. Segundo o governador Marconi Perillo, um reconhecimento não só aos relevantes serviços prestados ao estado de Goiás, mas personalidades de outros estados também pelos relevantes serviços prestados ao Brasil. Absolutamente natural homenagear aqueles que fazem de alguma maneira pelo Brasil. Nós não somos uma ilha, nós somos um estado isolado, nós somos uma unidade federativa e eu procuro fazer isso como um sinal de bom relacionamento e de respeito às outras unidades. Eu acho que Goiás só ganha à medida em que nós abrimos espaço para trazer personalidades do Brasil e do mundo aqui para serem homenageadas e para conhecerem melhor a nossa cidade de Vila Boa e o nosso estado. Agora uma dica para quem está à procura de diversão diferente. Os restaurantes do Shopping Flamboyant montaram uma feira de food trucks. Além de comida, o espaço ao ar livre também oferece palestras e oficinas. O evento ao ar livre é uma boa opção para quem quer degustar vários pratos em um só lugar. Aqui, os restaurantes viraram food trucks para servir comes e bebes com o máximo de praticidade. Esse evento é um evento que a gente faz um cardápio especialmente para cá. A facilidade de transporte da comida, para a pessoa sentar. Então a gente prepara todas as embalagens e prepara algumas novidades, só que só tem aqui, por exemplo. O poké nós colocamos aqui, de salmão e de atum, que é uma novidade no restaurante também. As comidas são as mais diversificadas possíveis. A gente tem doce, bombons, trufas a partir de R$ 2,25, paeja, cortes de carnes especiais, comida japonesa, hot dogs, sanduíches, enfim, uma grande variedade para todos os gostos e para todas as idades, para que a gente possa de fato agradar a família. E é justamente esse tanto de opções que os pais estão em busca durante o período de férias. Viemos no primeiro dia já para aproveitar.
porque é muito bom, né? Uma proposta diferente, né? Um evento ao ar livre. Isso, é verdade. Um lazer, né? Diferente, né? Das 5 horas da tarde até as 10 da noite, o evento segue até a próxima quinta-feira. Além da gastronomia, o visitante poderá participar ainda de palestras e oficinas. Nós estamos adorando, é uma novidade maravilhosa. Amei isso aqui, viu? Estamos na época da floração dos ipês rosa. Essas árvores que embelezam as ruas de Goiânia podem chegar até 30 metros de altura e precisam ser plantadas em locais sem fiação elétrica. O centro de Goiânia está com um colorido especial, mais charmoso. Na Avenida Goiás, a delicadeza das copas rosadas dos ipês faz um contraste com o concreto dos prédios. Um fenômeno da natureza que acontece todo ano a partir de julho e que vale a pena sentar e contemplar um pouco. É bem bonita, a cidade fica bem bonita mesmo. Poderia ter mais, né? Ao percurso todo, é mais aqui na Goiás mesmo, mas poderia ter em toda a cidade. E além de estar numa estação maravilhosa, a gente se sente até um ambiente mais perfumado. Aí a gente se sente melhor em caminhar, em rever e passear com a namorada, com os amigos, com todo mundo, é bem melhor. Sorte de quem trabalha por aqui, que acaba aproveitando um pouco mais essa vista. Viraram o cartão postal e é o centro da atração aqui. Na verdade, a galera que passa aqui, elas tiram a foto aqui. Tanta beleza vira atração mesmo. Fim de semana, principalmente. Ao sábado é comum a pessoa vir para essa finalidade. A família, o idoso, principalmente. O tom rosado das flores fica ainda mais forte e intenso nesse clima frio e seco que estamos vivendo em Goiânia. Quem explica é a gerente de arborização da AMA. É uma adaptação. O que acontece? Quanto mais frio e mais seco, mais a cor dele vai ficar intensa. Então isso é comum em qualquer região onde tem o ipê roxo. Os ipês têm origem na Mata Atlântica, mas são árvores do Cerrado também e já estão ligados à identidade do goiano. A árvore tem porte, podendo chegar a 30 metros de altura. Por isso, a gerente da AMA orienta como e onde plantar o ipê. Os cuidados precisam ser tomados. O ipê roxo, o amarelo, a gente nunca indica para ser colocado em passeios públicos, nas calçadas. A gente indica sempre para praças, né, para canteiros centrais, porque embeleza a cidade e não tem nenhum tipo de conflito com rede elétrica, com fiação elétrica. Quando você planta esse ipê, né, ele precisa dos seus cuidados no primeiro ano. Depois ele se adapta ao nosso clima, ao solo, e aí ele cresce normalmente, naturalmente. Mas precisa ter alguns cuidados, algumas podas. Ele não gosta muito de poda, tá? Então é preciso ter um cuidado em relação a isso. O rosa vai estar em alta até agosto. Depois vai ser a vez do ipê amarelo. Até lá, a gente vai apreciando a paisagem. E a gente termina o jornal com mais imagens da Florada dos Ipês. Uma boa noite para você e até amanhã.